A importância do check-up está nessa questão de prevenção. A gente tem diversas formas de se prevenir, de se antecipar às doenças, e o check-up médico, essa avaliação médica, é uma forma de prevenção, é uma busca, é uma avaliação do paciente que inicia desde a consulta médica, a acolher, como você falou aí no início, acolher uma boa história, você ver hábitos de vida, você identificar ali fatores de risco e, nesse sentido, poder direcionar o exame físico. No exame físico você vai identificar alguma alteração, verificar a pressão, vai pesar o paciente, você vai ver se tiver possível um eletrocardiograma, e só então você pedir os exames complementares. A população tem uma ideia de que o check-up se resume a pedir exames, e na verdade o check-up, essa consulta de rotina, essa consulta onde o paciente quer se prevenir de problema futuro, ela não é só de exames complementares, ela é uma parte, uma parte dela é os exames complementares, mas lembrar que a gente também faz a avaliação do paciente, a gente identifica fator de risco para determinada doença, até para poder direcionar quais exames pedir. Às vezes o paciente chega, eu vim fazer um check-up, eu quero que você peça todos os exames possíveis, e não é bem assim. Tem um ditado que diz que quem não sabe onde quer chegar não sabe qual caminho percorrer. De que adianta você pedir um monte de exames e se você, quando você receber, você não sabe o que fazer. Então, para cada exame existe uma indicação. Você não vai sair por aí pedindo à torta e à direita todos os exames. Não vai chegar para o paciente e pedir, olha, eu vou pedir uma biópsia do seu cérebro. Vai abrir o cérebro e tirar um pedaço do cérebro para fazer uma biópsia? Não. Doutor, eu quero fazer um exame que saiu ontem. Não, a gente sempre começa a casa pelo alicerce. Começar do telhado, às vezes pode cair na cabeça. Então, lembrar que o check-up, ele é importante porque ele identifica, ele detecta as doenças anteriormente, ou ele pode orientar uma mudança no estilo de vida para os doentes, para os pacientes ou para a população assintomática, sem sintomas. Agora, mesmo que, por exemplo, a pessoa não esteja apresentando nenhum problema de saúde, pelo menos que ele não esteja conseguindo detectar, é importante fazer o check-up? Sem dúvida. Olha, à medida que a gente envelhece, e assim um marco de idade para que o corpo, para que o ser humano tenha esse parâmetro de envelhecimento, são 30 anos. A pessoa, quando chega aos 30 anos, ele começa a perder massa óssea, ele começa a fadigar mais rápido, ele começa a sentir uma dor que ele não sentia antes, ele começa aquele exercício que ele fazia, ele cansa mais, ele começa, por exemplo, numa festa de Santana, não aguentar ir pra feirinha e de noite ir pra festa, no outro dia ir pra outra festa, ele começa. Então, a partir dos 30 anos é o marco inicial. Então, seria o ideal começar com 30 anos para ver o que é que você tem de história familiar, de investigação de doenças do coração, de diabetes, que isso num simples exame de sangue a gente pode ver. Tem alguma doença renal, se você tem história de câncer na família, tem história de perda de memória, de gente que teve Alzheimer. E essa consulta aos 30 anos não necessariamente você vai ficar fazendo anualmente. 5, 10 anos você pode fazer uma outra, se você não tiver nenhum problema. E quando chegar aos 50 anos, aí sim é a hora de procurar o geriatra para fazer o check-up, para preparar para a terceira idade. Porque quando chegar aos 60, anualmente você tem que ir ao geriatra, ao médico, o médico da sua confiança, o clínico, para você fazer esse check-up de rotina. Então, o envelhecimento é uma causa inevitável. O envelhecimento é uma coisa que a gente não consegue reverter, e ele é uma das principais causas das doenças. Só envelhecer aumenta o risco de adoecer. Então, se você vai envelhecendo, você tem naturalmente que procurar identificar alguma doença que curse com o processo natural de envelhecimento. Então, o fato de envelhecer faz com que a gente tenha o cuidado de, se foi para uma consulta, deu tudo normal, agora não vou mais, o próximo ano você vai estar mais velho, daqui a 5 anos você vai estar mais velho e você vai poder, você vai ter o risco de acontecer alguma doença, de aparecer. Com relação, por exemplo, ao check-up no idoso, quais são os exames mais habituais que se realizam no check-up? Marcos, o check-up no idoso, em termos de exames, a gente tem que
que sempre pensar nas doenças mais prevalentes naquela faixa etária, que são as doenças do coração. A gente tem que fazer teste de isquemia miocárdia, ver se o paciente tem doença coronariana, risco de ter infarto, que o Dr. Wander falou muito bem outro dia aqui. Então ele faz o teste de esteira, ele faz alguns exames de sangue para identificar alterações metabólicas, por exemplo, colesterol, triglicérides. A gente faz um rastreio de doença na tireoide, é muito comum hipotireoidismo, principalmente nas mulheres na terceira idade. Faz um rastreio de outras doenças metabólicas como diabetes. Mais de 50% da população que tem diabetes tem mais de 60 anos, então o diabetes é uma doença altamente prevalente na terceira idade, então você tem que rastrear, tem que dosar a glicemia nesses pacientes, faz um rastreio de anemia, pedindo um hemograma, e começa-se a fazer os rastreios da doença mais temida, que é o câncer. 70% dos cânceres, eles acontecem nas pessoas acima de 65 anos. 70%. Então, à medida que a gente envelhece, o risco de ter um câncer é bem maior. Então, falando em câncer, a gente divide entre homens e mulheres. Na mulher, a gente tem que fazer anualmente a mamografia. Mulher acima de 40 anos e até 60 anos, a gente faz a mamografia anualmente. O preventivo ginecológico, que é aquela citologia oncótica, o famoso Papa Nicolau, é um exame também que faz parte do check-up, fazer seu preventivo. As mulheres que até 65 anos, se tiver 65 anos e tiver os 10 últimos exames normais, que é até uma coisa que a gente depois pode falar, até quando o paciente com 100 anos ele ainda vai estar fazendo exame para prevenir. Não é bem assim, a gente vai poder falar isso mais para frente. Então, continuando nas mulheres, o câncer ginecológico, câncer de útero, câncer de ovário, fazer a ultrassonografia transvaginal. Recentemente a US Task Force, que é uma força-tarefa norte-americana, desrecomendou o rastreio de câncer de ovário. A gente não tem benefício em rastrear câncer de ovário, mas é importante fazer a transvaginal. Então, na mulher, a gente procura, vai em cima da mama, a gente vai buscar neoplasias da genitália, do útero, do ovário. Já no homem, a gente tem, é diferente, a gente já vai buscar a próstata, vai buscar o PSA, vai buscar a ultrassonografia transretral da próstata, vai buscar outras doenças. No paciente que faz uso do cigarro, paciente tabagista, a gente tem que fazer uma tomografia. Recentemente, essa mesma força-tarefa, ela alterou a forma de rastreio do fumante. Antigamente a gente fazia citologia do escarro, fazia uma pesquisa de células cancerígenas no escarro do paciente associada a um raio-x. A gente não faz mais isso. O paciente tem uma grande carga tabágica, que ele fuma muito, a gente tem que fazer uma tomografia pelo menos uma vez na vida. Então, o paciente fumante, homem ou mulher, ele tem que fazer uma tomografia em busca do câncer de pulmão. No paciente que tem risco, tem história familiar para algum tipo de neoplasia, por exemplo, paciente que tem história familiar de câncer gástrico, a gente tem que fazer uma endoscopia. Uma vez na vida tem que se fazer, além das outras indicações de endoscopia. Mas o paciente que só pelo fato de ter história familiar de câncer de estômago, ele tem que fazer uma endoscopia. O câncer de cólon, o câncer do intestino grosso, que a gente faz, no Brasil a gente tem uma cultura de comer muita carne, a gente tem vários fatores que predispõem, o cigarro é um deles, predispõe o aparecimento de câncer no colo, no intestino. E aí é onde se entra a indicação da colonoscopia. Não é todo ano, a gente faz colonoscopia a cada 5 anos, a partir de 50 anos, mas existe um teste anual que é o teste o sangue oculto nas fezes. Pesquisa de sangue nas fezes vai fazer com que você alerte para um tumor de cólon, um tumor do intestino grosso, e indicar uma colonoscopia. Aí a colonoscopia ela vai identificar, fazer biópsia e assim seguir o curso natural. Existem doenças também que estão associadas ao envelhecimento, mas que não são câncer. Por exemplo, a osteoporose. A osteoporose é uma doença que o paciente não sente dor, mas é uma doença muito grave. O paciente pode fraturar uma perna, quebrar um osso da cabeça numa queda, e ela, portanto, ela tem que ser identificada antes. A osteoporose, o exame de densitometria óssea,
é um exame que deve ser solicitado num check-up médico geral, principalmente num paciente da terceira idade. A perda de massa óssea, ela acontece à medida que o envelhecimento avança, e prevenir a osteoporose, você detectar a osteoporose cedo com o exame de densitometria, você favorece o tratamento, você vai repor a massa óssea, vai fazer massa óssea e evitar a doença, a osteoporose. Então, você já deixou claro aqui que a idade ideal para se fazer o check-up é a partir dos 30 anos. A idade ideal, eu diria que aos 50 para o geriatra. Agora, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que você faça uma consulta médica aos 30 anos. Num clínico, no especialista da sua confiança, uma consulta médica aos 30 anos. Para colher uma história, você se pesar, você ver alguns parâmetros antropométricos, ver o que é que você toma de remédio, se você tem algum problema, identificar, e aí poder orientar um estilo de vida melhor. Mas para o geriatra, 50 anos, se não tiver nada com 55, agora a partir de 60 é anualmente. Isso pacientes que não têm doença, um check-up de rotina. E, por exemplo, quando um problema de saúde desse é detectado durante o check-up, o próprio médico que fez o check-up, se ele não tiver condições de resolver, ele mesmo encaminha imediatamente para outro profissional? Olha, Marcos Dantas, depende muito. O geriatra, ele tem assim, ele é um clínico do idoso, um clínico geral do paciente idoso. É como um pediatra para a criança. Então, o geriatra está capacitado para resolver a maioria das doenças inerentes ao envelhecimento. Então, se a gente detecta a osteoporose, nós tratamos a osteoporose. Se a gente detecta um câncer de mama, a gente não trata, quem trata é um oncologista. Se a gente detecta um distúrbio do sono, a gente vai tratar o distúrbio do sono. Se a gente detecta uma hipertensão, a gente vai tratar a hipertensão. Agora, se aquela hipertensão é uma hipertensão complicada, com lesão de órgão-alvo, com complicação no coração, aquela hipertensão, aí sim a gente vai encaminhar para um profissional especialista. Mas na maioria das vezes, o nome geriatra até tem a ver com o gerente, ele gerencia várias patologias, várias doenças. Na maioria das vezes, aquilo que eu disse, quem não sabe onde chegar, onde quer chegar, não sabe o caminho percorrer. Então, se eu solicito determinado exame, pressupõe-se que a gente vá resolver aquele problema, ou no mínimo saber para onde mandar aquele doente se vier o exame positivo. A nossa ouvinte é de Jane, lá de Jucurutu, está dizendo o seguinte: o pai dela tem 75 anos de idade e nunca fez um check-up. Ele aconselhava que ele faça, e que tipo de problema ele pode ter? Por exemplo, se ele nunca procurou saber como é que está a sua saúde. Excelente pergunta, Marcos Dantas. Depois de 70 anos, a prevenção, os exames de prevenção, eles começam a ser repensados. Por quê? O paciente que tem 70 anos, ele tem uma estimativa de vida baixa. Ele vai durar aí 10, 15, 20 anos. Então, por exemplo, com 75 anos não precisa mais fazer exame da próstata. Não precisa fazer mais exame, porque o câncer de próstata ele vai evoluir muito lentamente. Com 15 anos ele vai ter algum problema, ele pode até morrer de outra coisa. Então, existem alguns rastreios, alguns exames que a gente já não pede mais com o paciente com 75 anos. Agora, é bem verdade que para a gente decidir isso é de paciente para paciente. Tem paciente com 75 anos que não tem uma estimativa de vida de 5 anos. Ele já está bem acabado, né? Como o pessoal diz. Mas tem paciente que é rígido, é um paciente com uma estimativa de vida de mais de 20 anos. Então vale a pena fazer alguns exames. Por exemplo, não vai se fazer uma colonoscopia, que é um exame que desidrata o paciente, tem um risco, num idoso acamado com 75 anos. Mas um idoso maratonista, a gente vai buscar, porque ele tem um estimativa. Então é individualizado. A idade de 70, 75, ela já é um corte para você não sair por aí, não, meu pai tem 75 anos e não fez o exame de próstata. A grande vantagem, o grande benefício, o grande impacto do exame de próstata, da dosagem do PSA com toque retal, é nas faixas etárias mais baixas, de 40 a 50 anos, porque é aí onde o câncer de próstata tem tempo de fazer, ele vai chegar aos 60 com câncer. Tem tempo de tratar e tem tempo de fazer, de agredir o indivíduo. Então, dependendo do status funcional, da capacidade funcional desse indivíduo idoso, que é o pai dela de 75 anos, é que a gente vai propor rastrear essa ou aquela doença.
Tem outra pergunta aqui dos nossos ouvintes, através do WhatsApp 988775550. Descobri que tenho osteoporose, mas não consigo me livrar, deixar de beber. Ele quer saber se, no caso é o Marcos Brito, ele quer saber se o fato dele continuar bebendo contribui para acelerar a osteoporose. Marcos, guarde, aí eu só terminar aquela outra pergunta da senhora. Isso quando eu disse que não tem mais, alguns exames não tem que fazer, não significa que ela não tenha que levar o pai dela a uma consulta. Possa ser que não seja necessário solicitar nenhum exame, mas o médico tem que avaliar, tem que examinar, tem que ver fatores de risco, tem que ver a alimentação, tem que ver o nível, o ambiente social dele, tem que ver se ele está dormindo bem, se alimentando bem, se ele está, o intestino, entendeu? Tem que fazer uma consulta. Quanto à osteoporose, você viu a idade do Brito? Não, né? Marcos Brito não diz a idade. Não diz a idade. Diz que identificou que tem osteoporose e não larga a bebida, no caso. Olha, osteoporose em homem é um pouco difícil, é um pouco raro, a não ser que o paciente seja muito idoso. A gente tem que procurar uma causa secundária dessa osteoporose aí, que são diversas. O que é uma causa secundária? É alguma doença que está causando a osteoporose. Voltando a lembrar, a osteoporose é uma doença comum nas mulheres, muito mais comum nas mulheres. Existe em homem? Existe, mas é bem mais raro e é um biotipo de paciente, daquele paciente magrinho, mais velhinho, frágil. Esse é o que tem osteoporose, mas os homens, de regra, eles não têm osteoporose. Então seria interessante identificar uma causa secundária, e o álcool é uma das causas secundárias, uma das causas que podem levar à osteoporose. Não é tão o impacto do álcool como causa de osteoporose não é tão grande, mas ele é também o cigarro, bem como a baixa ingesta de leite derivado, bem como a baixa exposição solar nas idades mais jovens, bem como a menopausa, no caso ele é homem, não tem. O uso de corticoide, paciente que tem artrite reumatoide, tem alguma doença que usa uma medicação chamada corticoide, é fator de risco para osteoporose. Café é fator de risco para osteoporose. Artrose é fator de risco para osteoporose. O sexo feminino é fator de risco para osteoporose. Então, assim, ele tem o álcool e tem o sexo. Aliás, tem o sexo masculino que protege e tem o álcool que favorece. Então, no caso, o cigarro, ele acelera esse processo? Olha, o cigarro é talvez o grande vilão da medicina. O cigarro é individualmente o maior causador de todos os cânceres. É o carcinógeno que serve para ser fator de risco para a maioria dos cânceres. Então o cigarro não é só pulmão, ele aumenta a chance de você ter câncer em qualquer outro órgão. O cigarro é um fator de risco importante cardiovascular. Semana passada o Dr. Wander falou de prevenção e ele deve ter falado do tabagismo. Então o cigarro é um vilão também para doenças do aparelho cardiovascular, infarto, AVC, e o cigarro também é importante na saúde óssea. O paciente que fuma, ele tem uma menor mineralização do osso, então o osso fica mais frágil, fica mais propenso à osteoporose. Ô Quiro, eu quero agradecer a sua participação, né? A gente volta na próxima terça-feira com mais um check-up no rádio. Tem só mais uma pergunta aqui, eu queria saber, porque faz 7 anos que nesse caso aqui, acho que não é a sua área, que envolve ligação. Vamos deixar eu fazer amanhã para doutora Maria dos Remédios. Doutor Beliz, muito obrigado por sua participação. Algo que de repente nós não destacamos aqui, estava na sua pauta, pode ficar à vontade. Quero agradecer mais uma vez o espaço e mandar uma mensagem para os ouvintes de que eles não subestimem, não deixem para o próximo ano esse check-up, não, leve seu pai, leve seu avô, nem que seja uma avaliação e ele saia de lá sem tomar nenhum remédio e às vezes sem fazer nenhum exame. Mas é importante que vocês se aproximem do seu serviço de saúde e do seu médico. Um bom dia para vocês e mais uma vez obrigado.